Olá, eu sou o professor Charles Assunção. Nesse vídeo nós continuaremos falando sobre as tubulações industriais e daremos ênfase a alguns detalhes dessas tubulações que muitas vezes podem ser negligenciados ou até mesmo esquecidos no processo de projeto e especificação de uma tubulação. O primeiro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção é aos drenos e aos respiros. O dreno é uma tomada que é posicionada na parte inferior da tubulação, como mostrado aqui nessa figura, e o respiro normalmente é uma tomada também posicionada em posições superiores da instalação. Esses dois dispositivos ou duas posições de dreno e respiro são dispositivos auxiliares. O dreno ele vai ser usado para esvaziar a tubulação. Em que momento que isso pode ocorrer? Se a gente pensar numa tubulação de líquido, onde haja necessidade de fazer uma manutenção, por exemplo, então a gente pode usar essa tomada, que normalmente existe um bujãozinho, uma luva, pode ser rosqueada ou soldada. Aqui a gente normalmente tem uma válvula e um tampão. Da mesma forma, lá no respiro, a gente vai ter uma tomada, pode ser uma luva ou um pedaço de tubo, pode ser também de diâmetro diferente, inferior ao diâmetro da tubulação principal, uma válvula e um bujão para garantir a estanqueidade, porque muitas vezes essas válvulas são auxiliares, uma válvula esfera, que de fabricação não tão rigorosa assim, então a estanqueidade pode não ser adequada. Então, para garantir que não haja vazamentos, a gente põe um tampão ao final, aqui no final na saída da válvula. E essas tomadas então serão usadas, como eu estava dizendo, o dreno para esvaziar uma tubulação onde percorra líquido, por exemplo, ou mesmo numa tubulação de gases, mas antes é necessário fazer a limpeza. Nós falaremos sobre processo de limpeza mais à frente, e muitas vezes essa limpeza é feita com fluidos líquidos, com misturas químicas, e esse material tem que ser escoado, tem que ser retirado. Se a gente não tiver dreno nas partes inferiores, então suponhamos que nós tivéssemos uma tubulação com essa configuração, a quantidade de líquido de limpeza que estiver aqui não vai conseguir ser escoada se a gente não tiver esse ponto de dreno. Então normalmente posições mais baixas e a cada distância, aí não existe uma regrinha, vai do bom senso do projetista, da pessoa que está especificando, definir qual que é a distância adequada para a localização dos drenos. E os bujões, mesma coisa, eles servem para escoar, aí, nesse caso, gases na parte de limpeza, e mesmo para tubulações de líquidos, para que a gente possa fazer a purga da tubulação e todo o ar contido na tubulação, na partida da instalação, seja retirado. Porque quando a gente está com a tubulação vazia e começa a preenchê-la, pode se formar na parte superior da tubulação bolsões de ar, e esses bolsões de ar vão prejudicar o escoamento, porque o ar ele é um gás compressível, e à medida que o sistema for bombeando, ele vai funcionar como se fosse um amortecimento, e aí pode prejudicar ou até mesmo impedir o bom escoamento do fluido líquido. Então esses bujões, esses respiros são colocados na parte superior, exatamente para permitir que o bolsão de ar que se formar aqui no início da operação da instalação, esse bolsão seja desfeito. Um outro detalhe que é importante a gente chamar a atenção é para as reduções excêntricas e concêntricas. Esses componentes, esses acessórios já foram apresentados no vídeo anterior, mas nesse vídeo eu gostaria de chamar a atenção apenas para a diferença entre elas. As reduções para tubulações horizontais, necessariamente deve-se utilizar as reduções excêntricas, por causa do apoio da tubulação sobre os suportes. Então imagina que quando o diâmetro está maior, aquela tubulação está apoiada. Se a gente vai fazer uma redução de diâmetro e a gente usa uma redução concêntrica, a partir desse ponto aqui, a tubulação não estará mais apoiada em suportes que estiverem no mesmo nível, na mesma elevação. Então, para facilitar a montagem, e aqui não tem nada a ver com a parte do escoamento em si, mas muito mais com a parte da montagem, a facilidade de manutenção e instalação, para tubulações horizontais recomenda-se o uso de reduções excêntricas.
E para tubulações verticais, aí sim, como o suporte ele não vai estar, a tubulação não vai estar suportada, ela vai estar, na verdade, ancorada e a fixação é diferente, não é no mesmo nível, aí sim pode-se utilizar reduções concêntricas. Tubo de contorno ou bypass, também muito chamado, consiste em a gente criar uma redundância ou uma alternativa a determinados trechos do sistema de tubulação, normalmente em válvulas de controle ou válvulas que vão ter uma expectativa de manutenção frequente, válvulas que precisam ser calibradas com uma determinada frequência ou sofrer qualquer tipo de manutenção. Então vejamos nesse esquema, aqui a gente tem um circuito principal, aqui a gente tem uma válvula de bloqueio, aqui nós temos a válvula de controle e outra válvula de bloqueio. E o bypass é exatamente essa montagem aqui, se configurando como uma redundância. Veja que a gente tem uma válvula globo, uma válvula de controle aqui também, semelhante a essa, com características semelhantes a essa aqui. Então, se é um processo, claro que isso custa dinheiro, porque é mais um conjunto de equipamentos que tem que ser adquirido, montado e mantido, mas dependendo da criticidade do processo, da forma de operação do processo, ele não pode parar, o tempo de parada tem que ser muito curto, aí sim vale a pena a gente lançar a mão desse recurso, porque no momento da gente fazer manutenção nessa válvula, o que é possível? A gente fecha essa válvula e fecha essa válvula. Então esse circuito aqui estará isolado do restante da tubulação e nesse instante a gente abre essas duas válvulas de controle, de bloqueio, e passa a operar com essa válvula de controle de vazão, fazendo então o bypass, desviando ou contornando a válvula principal. Depois de feita a manutenção, aí pode-se voltar a operar com essa válvula. Para isso se fecha essas duas válvulas de controle, de bloqueio, e abre-se então as válvulas de bloqueio principais do circuito principal. Um outro detalhe interessante são as derivações ou as posições das tubulações de derivação, especialmente para sistemas de vapor ou ar comprimido. Tanto o vapor de água quanto o ar comprimido possuem de forma indevida, indesejada, condensado. É a parcela de água, no caso do ar comprimido, a umidade que se condensa, ou o vapor de água é a parte do vapor que se condensa, em função das perdas de carga, especialmente perda de calor. Esse condensado ele vai sendo gerado ao longo do sistema e ele é altamente danoso. Equipamentos pneumáticos ou equipamentos que trabalham com vapor, eles não trabalham bem com o condensado, com o líquido propriamente. Então esse condensado tem que ser retirado do sistema. Quando a gente vai fazer a derivação de uma tubulação de consumo a partir de uma tubulação principal, então para que se evite o carreamento daquela umidade já formada, daquele condensado já formado na tubulação principal, uma alternativa interessante é sempre tomar a derivação pelo lado superior da tubulação, porque o condensado, por ser mais pesado do que o vapor ou do que o ar, ele vai se concentrar na parte inferior, e a tomada sendo feita na parte superior, então a gente evita esse carreamento ou reduz bastante o carreamento da umidade para derivação. Mas se essa tubulação for aérea e o ponto de consumo estiver mais embaixo, como que a gente faz? A gente pode usar essa curva aqui, que é chamada de bengala. Então a gente sempre faz a tomada pelo lado de dentro, faz uma curva bastante suave, lembrando aqui que quanto maior o raio, menor vai ser a perda de carga, então isso é importante. E aí o ponto de consumo pode estar abaixo da tubulação principal de distribuição. E finalmente, chamar a atenção aqui para alguns detalhes quando se utiliza tubulações de grandes diâmetros. Normalmente existem variações de diâmetro. Vejam aqui nessa montagem, então, a gente tem uma tubulação que vem com diâmetro, aí tem uma expansão, um aumento de diâmetro. Por quê? A gente está entrando aqui com um escoamento a mais. E depois, aqui está saindo, veja que aqui volta o diâmetro. Em linhas gerais, existe uma orientação
para que, especialmente para tubulações de grande diâmetro, a velocidade do escoamento seja constante ou a variação seja a mínima possível. Então, como a velocidade está relacionada com a vazão e com a área, quando a gente aumenta a vazão, que foi o que aconteceu nesse caso, porque parte do escoamento está vindo para cá, para que a velocidade do escoamento nesse trecho fosse próxima ou igual a esse, era necessário que o seu diâmetro fosse aumentado. Então, nesse trecho aqui, a gente tem um diâmetro maior, porque houve um aumento de escoamento em relação a esse trecho. Mas nesse trecho aqui voltou a reduzir. Por quê? Parte do escoamento foi desviado, então a vazão do fluido foi reduzida automaticamente, o diâmetro do tubo naquele trecho foi reduzido para que a velocidade do escoamento seja mantida constante. Outro detalhe é que sempre que houver bifurcações, deve-se evitar a configuração em T, que é aquela derivação em 90 graus. Veja que essa tubulação aqui, ela entra com certo ângulo diferente de 90, aqui ela também está saindo com um ângulo diferente de 90. Nessa bifurcação aqui, a gente não tem um T com 90 graus, mas sim uma configuração semelhante a um Y. E aqui é a mesma coisa, uma derivação a aproximadamente 45 graus. Isso para que a turbulência seja reduzida e as perdas de carga sejam reduzidas. Com esse slide eu finalizo essa breve aula, onde o objetivo principal foi destacar alguns detalhes que muitas vezes podem ser perdidos no momento da especificação e do projeto de tubulações industriais. Eu espero que tenha ficado claro para você. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe as próximas aulas. Obrigado e até lá.